Olá, pessoal! Vamos hoje para o nosso estudo de toda segunda-feira, estudo espiritual. Hoje a gente vai abrir o livro dos médiuns para a gente estudar. E aí eu abri aqui antes, né? Antes eu faço uma preparação e tudo mais, e eu abri aqui antes e saiu dos lugares assombrados, o livro dos médiuns. Para quem não sabe, toda segunda-feira a gente faz um estudo, né, de um livro ou algo do tipo. A gente abre um livro ou algo do tipo. Semana passada foi o livro dos Espíritos, né? Para quem não viu, vai lá correr, foi muito interessante. Foi sobre a separação da alma e a separação do espírito do corpo, né? No processo de separação. Então, tem várias perguntas. Então, eu acho que essa série de vídeos toda segunda-feira é bom para quem às vezes não tem um tempo para ficar lendo, abrindo o livro dos espíritos, quer estudar junto, né? Vamos estudar junto e tudo mais. E também para quem quer revisar, né, as questões da espiritualidade e tudo mais, igual eu já li uma vez por áudio o livro dos Espíritos, já umas 2 vezes, e fico revisando, é muito interessante, tem coisa que a gente esquece toda vez, e é importante a gente ficar revisando os ensinamentos, né, que veio através do grande canal que foi o Kardec, né. Então vamos lá. É, Saiu agora o capítulo 9 dos lugares assombrados. Então, vai ser muito interessante a gente falar sobre os lugares assombrados. Antes, se você está aqui a primeira vez, por favor, vá lá, dá o seu like, comentem, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante eu, tá bom? Então vamos lá. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem das crenças nos lugares assombrados. Então, tipo assim, a manifestação espontânea, né, que ocorre de tempos em tempos, e a persistência, né, a frequência que alguns espíritos, eles ostensivos, eles se apresentam em determinados locais sempre, né, dá origem de lugares assombrados, né. Então vem as perguntas do livro dos vou chegar para trás aqui, do livro dos médiuns, tá bom? Falando sobre isso. Então a primeira pergunta vem: os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Resposta: isso depende de sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não o bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Então, tem espíritos que, além de se apegarem às pessoas, se apegam também a objetos, né, a coisas materiais que teve em vida, né, ou então até em outras vidas, e aí ele fica apegado, né. Os espíritos errantes têm lugares de predileção, ou lugares prediletos, né? Resposta: ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se empreendem mais à terra vão aonde encontram o que gostam. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Então, esses espíritos, eles têm a necessidade, né, de tudo é frequência, né? Então, eles atraem aquilo que eles vão para aquilo que é similar a ele, né? Tanto pessoas como objetos, né? Próxima pergunta: uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Resposta: seguramente que não. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mal por isso. Não ocorre o mesmo entre os homens? É uma reflexão. Não ocorre o mesmo entre a gente que tem uma, uma questão de avanço, né, em inteligência, um QI mais alto, ou uma questão de estudar mais, de, né, entrar, sei lá, estudar mais, e tem gente que não tem isso. Isso significa que um é melhor e o outro é pior? Não. Significa que todos estão num processo de evolução e de caminho. Isso nunca significa que um é bom ou é ruim, é,
por estar se apegado a uma coisa. Às vezes apegam sem querer, né? Sem eles perceberem, né? Tem aquelas vozinhas, aquelas senhoras mais velhas que tem aqueles objetos, relíquias dela, né? Aí ela tá lá, quase se encarnando, né? Querendo, né, ir para outro plano, indo para outro plano, e ela nem percebe às vezes que desencarnou, e ela tá lá cuidando dos livros dela, né? Das vasilhas dela. Então, isso não quer dizer que é um espírito ruim, né, gente? Próxima pergunta. A crença de que espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Resposta: não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros, mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença o que não é, mais frequentemente senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro do vento por espectros? Os espíritos gostam da presença dos homens, é por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Então, porque muita gente tem medo, nossa, esse lugar que é isolado, né? Deve ter muitos espíritos. Na verdade, os espíritos estão onde a gente tem mais pessoas, né? Onde tem mais gente, os espíritos estão. Tá onde tem. A gente acha que não vai ter, né? Não, mas onde tem mais gente na cidade, lá tá os espíritos. A gente vai pra caverna, né? A gente vai pros lugares isolados, nossa, que tá cheio de espírito. Assim como não tem gente lá, também não tem espírito, não, gente. Tá bom? Só tem os espíritos da natureza, né? Os outros reinos por aí, certo? Próxima pergunta. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade do caráter dos espíritos, deve haver os misantropos e que podem preferir a solidão? Resposta: também não respondi de uma maneira absoluta a questão. Disse que pode ir aos lugares desertos como todos os outros lugares, e é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção, porque certamente há deles muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. Às vezes, gente, a gente vê algumas literaturas espíritas, né, além do Kardec, que mostram muitos lugares isolados, né, distantes, que têm espíritos organizando coisas, arquitetando coisas, mas são espíritos assim inferiores, né, que assim espíritos menos esclarecidos que estão organizando coisas para fazer o mal, né? Mas não são aqueles espíritos geralmente que são os obsessores, porque os espíritos obsessores e apegado à matéria, às pessoas, eles estão nos lugares que tem pessoas e, né, coisas, objetos, matérias, não lugares isolados, né? Próxima pergunta. As crenças populares em geral têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem nos lugares assombrados? A resposta: o fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, no qual o homem acreditou em todos os tempos, instintivamente, mas como já disse, os aspectos dos lugares lúgubres toca a sua imaginação. E ele coloca aí naturalmente os seres que consideram como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com quais elaboram sua infância. Então a gente coloca coisas, né? A gente vê coisas isoladas, coisas que a gente não é acostumado no nosso dia a dia, a gente associa aquilo lá a coisas sobrenaturais, quando na verdade as coisas sobrenaturais acontecem aqui o tempo todo junto ao nosso redor, toda hora, e a gente não percebe muitas vezes, né? Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção, então eles preferem ter um horário preferido para se reunir? Resposta: não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas os quais os espíritos não têm necessidade e com as quais não se inquietam. Já foi revelado em outras literaturas espíritas, não só no Kardec, né, mas que o tempo não existe lá, né,
dessa forma como a gente acredita na quarta dimensão, na terceira dimensão, perdão. Na quarta dimensão não existe como a gente acredita aqui na terceira dimensão. Então o tempo lá não é linear, né? O tempo lá ele não é passado, presente e futuro, né? Muita gente hoje em dia já tá tentando, né, raciocinar ou absorver o tempo de maneira diferente, né? Não como essa maneira sempre como fomos ensinados, né? Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? Essa é interessante, porque eu tenho essa dúvida. Porque sempre fiquei assim, por que que o espírito vem à noite? Por que que meu mentor vai querer, por que que, por que que vai querer vir à noite? O espírito tá lá o dia inteiro, sol lindo, maravilhoso, por que que ele tem que vir à noite no breu me ver, né? Vamos lá. A impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e pela obscuridade, todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais, senão nos contos. Então, aqui fala, né, que na verdade os espíritos podem aparecer a qualquer hora. É a gente que na hora do silêncio. E aí tem outras questões também, né? Porque, assim, outras literaturas espirituais, magistas e tudo mais, vão falar que a questão do horário é porque a egrégora de energia, né, do planeta Terra está mais calma à noite, né, no local onde você está. Então, quando a gente está acordado, a gente fica com muitos pensamentos o tempo todo na nossa cabeça, e muito pensamento vai e volta, vai e volta, vai e volta, interfere no campo áurico da outra pessoa, né, interfere no campo áurico das pessoas ao redor, fica aquele mutuado de informações no nosso perispírito, no nosso campo astral, e que dificulta realmente a comunicação dos espíritos conosco, né? Porém, à noite, esse campo astral ele fica mais leve e menos, né, é, e mais claro para que os espíritos possam ter essa comunicação direta com a gente, né? Por quê? Porque tá todo mundo dormindo. Quando todo mundo tá dormindo, tá todo mundo o quê? Pensando menos, né? Não que o cérebro deixou de funcionar, né? Mas tá pensando menos, né? Então, fica mais propício para que o mundo invisível, né, se apareça. Próxima pergunta. Se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para a hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? Resposta. São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Pela mesma razão, aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais, mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão mais. Interessante, né? Tem muitos espíritos por aí que se passam por lendas urbanas, né? Por crenças que o ser humano tem limitantes religiosas, ou seja, de culto religioso ou outros tipos de religiões que existiram. Então tem muitos espíritos que se passam por isso, né? Tem muitos espíritos que se passam até por seres iluminados, né? Para entrar em contato com a gente, às vezes para aumentar o nosso ego, para achar que a gente, né, ou a gente é escolhido. Não que Deus, Jesus, não nos ame, pelo contrário, ele nos ama demais, né? Mas a espiritualidade positiva ela é sempre sutil, né? Ela não é escancarada, né? Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seu corpo? Resposta. O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que o fez sofrer de que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. Então, os espíritas não costumam ir lá visitar o seu corpo, né? Pensa, você é espírito. Você agora está encarnado, você está preso. Isso aqui, tipo, é uma prisão sua, né? Uma prisão, mas que te dá a possibilidade de
aprimoramento, de experiência, de você evoluir e crescer. Mas você fica limitado, você não consegue voar, você não consegue fazer um monte de coisas legais que você faz enquanto espírito. E aí, pensa, você vai morrer, você vai se libertar e você vai visitar o seu corpo, essa prisão. Então, essa analogia que ele fez foi bem interessante, né? Um prisioneiro ele não vai visitar a cadeia que ele acabou de sair. Então, a gente não vai visitar o nosso corpo, né? Não faz sentido por espírito, né? Próxima pergunta. As preces que se lhes fazem em seus túmulos, lhes são mais agradáveis e os atrai antes ali do que em outro lugar? Resposta. Sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado há mais recolhimento, e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, e a qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, não os objetos materiais. E esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção que sobra o espírito. Então é importante a oração, tá falando, né? E muitas vezes esses objetos que são usados na hora da oração, às vezes não ajudam o espírito, mas sim a pessoa para ter aquele foco, né, espiritual na hora de rezar, né? Então tem muita gente que pega, tipo assim, uma vela, né, aqui e foca na vela e fica focada na vela para concentrar e aumentar sua concentração espiritual, né? Segundo isso, a crença nos lugares assombrados não parece absolutamente falsa? Resposta. Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-los por certos lugares onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias para ali os trazem. Quais as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? Quais as circunstâncias que pode atrair um espírito, né, mal esclarecido para um local e torná-lo ele mal assombrado? Sua simpatia por alguma das pessoas que o frequenta ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis quando são maus espíritos. Podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas das quais têm de que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também para alguns uma punição que é infligida, sobretudo se cometerem aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala num lugar assombrado, às vezes o espírito está lá não porque ele está obcecado por algo, mas porque ele está aprisionado naquele local. Então já tem várias literaturas espíritas e vários lugares, livros espíritas que a gente vê, ou vários médios que já falaram disso, que falam sobre espíritos que cometem crime, eles desencarnam, eles ficam revivendo aquele crime, revivendo aquele ato, revivendo aquele local o tempo inteiro, durante dias, anos, séculos, até ele conseguir, né, se auto-perdoar, perdoar o próximo e conseguir sair dessa energia, né? Os lugares assombrados são sempre por antigos habitantes dessas residências? Algumas vezes, mas nem sempre, porque se um antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre e ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua empatia por certas pessoas. É isso, gente. A gente fez 10 perguntas aqui desse tema, depois a gente pode voltar nele, é muito interessante, né? Eu acho muito legal. Ainda tem muitas perguntas muito interessantes, então eu acho que eu vou fazer uma parte 2 depois desse vídeo, tá bom? Se gostaram, tá? Comentem aí, quem assistiu até o final, comenta aí o residência. A palavra residência para eu ver que vocês assistiram até o final. Muito obrigado, se inscrevam no canal, tem as redes sociais aí embaixo e até a próxima, tá bom? Beijão.